Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nosso workshop em avaliações com tecnologia. Como assim avaliação, né? Com tecnologia? Bem, a gente pode utilizar, o nosso objetivo é utilizar diversas ferramentas digitais para avaliar o desenvolvimento dos nossos alunos. Mas antes de conhecê-las, a gente precisa pensar bem o que é uma avaliação. Por que a gente faz uma avaliação? Né? Quais são os parâmetros que podem nos ajudar a perceber como os nossos alunos têm sentido essas experiências de aprendizagem que nós estamos oferecendo para eles. E depois que nós fizemos essas avaliações, qual o próximo passo? Né? O que a gente faz com esses dados, com essas respostas, com essas informações que a gente adquire através das avaliações? Tudo bem? Vamos lá? Existem diferentes formatos de avaliação, né? Às vezes as pessoas gostam, o mais conhecido é através de uma prova, né? Ou seja, uma prova escrita. Os professores vão lá, né? Colocam algumas questões, né? De acordo com os vestibulares, de acordo com o Enem, de acordo com alguma expectativa que o professor, né, vislumbra para os alunos para que eles possam, né, desenvolver alguma atividade. E através dessa atividade nós podemos, né, tirar resultados, né, tirar algumas conclusões. Porém, não é somente através de questões que você pode avaliar seu aluno. Você pode também, às vezes, ou avaliar uma entrega, né, seja através de uma entrega de um texto, uma entrega de um desenho, às vezes, né, um livro, uma peça de teatro, um poema, uma pintura. Às vezes, se você estiver trabalhando no Makerspace, através de um projeto que ele desenvolveu e ele entregou, né? Ou seja, você pode avaliar algo num certo momento, né? Seja ele no final, no meio ou no início. E aí você tem naquele ponto, né, do tempo, você tem ali uma fotografia, né, do que seria o seu aluno naquele momento. Então, às vezes você está fazendo uma avaliação pontual. Mas existem também as chamadas avaliações processuais, onde a gente vai avaliando o desempenho do aluno, né, durante um certo período de tempo. Então, a gente pode especificar em certos pontos o que a gente gostaria, né, que os alunos, né, estivessem sabendo, quais são os conhecimentos que a gente gostaria que o aluno tivesse naquele ponto, né, ele demonstrasse esses conhecimentos. E também existe essa chamada avaliação processual. Existe também a avaliação diagnóstica, onde a gente, antes do início de algum evento, algum capítulo de um livro, algum tema novo, a gente faz uma avaliação inicial para verificar se os alunos eles possuem o pré-requisito para seguir, né, com tranquilidade aquele tema. E essa é chamada avaliação diagnóstica. Então você pensa lá quais são as características que eu gostaria, quais são as habilidades e competências que a gente gostaria que meus alunos tivessem antes de iniciar esse projeto, né? Para que depois você não tenha surpresas, né? Às vezes você vai considerar que seus alunos, eles são alunos novos que vieram do ano passado, mas no ano passado eles já tiveram tais e tais coisas. Então, logicamente eles sabem, né? Nem sempre, não é verdade? Então a gente faz esse diagnóstico antes, e aí através desse diagnóstico a gente pode pensar em atividades que possam suprir às vezes algumas habilidades que eles não têm. Então a gente sempre pensa assim, eu quero que ele tenha essas 3 habilidades, então vamos verificar se eles têm realmente. E se não tiverem, quais são as ações que a gente pode seguir para aqueles alunos que não têm aquela atividade, aquela habilidade que está faltando, né? Então veja que você precisa, através da diagnóstica, também ter uma ação, ter um feedback para os seus alunos, né? Como proceder
para que eles possam, né, aprender aquilo lá antes de continuar com o seu projeto, né, seu novo capítulo, o seu novo tema de trabalho. Então, essa é a avaliação diagnóstica. Então, temos aí 3 tipos de avaliações, né? A processual, diagnóstica e também a somativa, que é depois de um certo conjunto de atividades, você faz lá uma avaliação para que ele, né, tenha uma nota. E essa nota final, ela vai pode compor uma outra nota, tipo uma avaliação mensal ou bimestral. Aí ela compõe uma nota que vai para o boletim, para o histórico do seu aluno. Veja que todas essas atividades, né, essas 3 tipos de atividade, ela precisa ter um momento que houve avaliação. Porém, a gente sabe que muitas vezes tem certas coisas que a gente só sabe através da interação com os nossos alunos. Por exemplo, as avaliações, as habilidades socioemocionais. A gente sabe que os nossos alunos, alguns alunos não sabem ou não conseguem trabalhar de modo adequado em grupo, né? Tem problemas, às vezes, né, com entregas, né, de qualidade, né? Tem lá, ela entrega mais ou menos, entrega atrasado, os trabalhos. Então, essas habilidades, elas muitas vezes só são percebidas na relação com seus alunos, não através de uma prova, né? Então, esse tipo de avaliação, ela é meio subjetiva, depende de cada professor, e aí cada professor pode ou não transformar isso daí numa nota, né? Mas é importante que vocês percebam isso e também ajam, né? Você tem uma atuação, seja conversando com o aluno, seja às vezes conversando com os pais, seja através de uma atividade, né, voltada, uma dinâmica voltada para o desenvolvimento daquela habilidade, daquela competência. Legal? Então vejam que nós temos aí vários tipos de avaliações que a gente tem que, né, levar em conta nossas tarefas diárias como professor. Agora, eu queria que vocês assistissem esses vídeos que eu coloquei aqui na descrição. Então, eu coloquei aqui 4 vídeos para vocês. E eu gostaria que vocês elaborassem um mapa mental assistindo esses vídeos. Então, veja que a ideia desses vídeos é que você perceba um pouquinho melhor, né, o conceito de avaliação, para que ele serve e como a gente pode personalizar a aprendizagem através das avaliações. Então, eu gostaria que você assistisse, prestando muita atenção e elaborassem mapas mentais, né, com os conteúdos desses 4 vídeos. O que é um mapa mental? O mapa mental é quando você pega pontos essenciais de um vídeo ou de um texto e você conecta esses pontos essenciais, um em relação ao outro. Muitas vezes você tem um tema que ele pode ser subdividido em vários temas e esses subtemas eles se interconectam, né, para você gerar uma ideia macro, né, muito melhor, percebendo todas as suas interconexões. Então essa é a ideia do mapa mental. E aí vocês podem fazer esse mapa mental no caderno mesmo, numa folha. Aí você tira a foto e faz o upload ali também, né, no link que eu coloquei para vocês, tá bom? E isso já vai servir da primeira avaliação do nosso curso. Um abração aí para vocês e bons estudos!